Equilíbrio iônico é o equilíbrio no qual há formação de íons, tá? A molécula de AB, por exemplo, após ser dissolvida, ela vai formar cátion e ânion, que é chamada de eletrólito. Depois disso, a gente tem a constante de ionização. Para o ácido, a gente tem Ka. E na constante da base, que é uma constante de dissociação, tá? A gente usa, então, Kb. Então, ó, aqui a gente tem a reação, né, de um ácido e aqui a reação de uma base, tá? Então, para a gente montar as constantes, tanto do ácido quanto da base, a gente vai pegar o produto dividido pelo reagente, igual a gente fazia lá na constante de equilíbrio. Só que aqui agora nós temos formação de íons, tá? Sendo um multiplicado pelo outro, dividido pelos seus respectivos reagentes, tá? Que no caso aqui é um ácido e aqui uma base. Quanto maior o valor da constante ácida, né, do Ka, maior a força dos ácidos, tá? E quanto maior o valor de Kb, maior será a força das bases. Então, olha esse exemplo aqui. Eu tenho aqui, ó, vários tipos de ácidos e as suas constantes, né, ácidas, tá? As constantes de ionização. Observem que esses valores aqui são valores que estão em notação científica. Então, quando ele pergunta qual é o ácido mais forte, esse daqui, ó, vai ser o ácido mais forte, tá? Então, a gente tem que ficar de olho sempre no expoente. O expoente negativo, quanto menor for esse expoente, mais próximo do zero ele vai estar. Então, maior ele vai ser. Tá? Qual é o ácido mais fraco? No caso aqui é o H2S. O H2S, olha, que tá aqui, ele possui a menor constante. Então, a gente pode observar aqui, olha, que esse valor do expoente, né, torna ele com menor valor, ou seja, então ele é o mais fraco, tá? Bom, seguindo aí para a próxima página, a gente tem o exemplo 2. Nesse exemplo, ele agora dá um problema falando do HClO2, sabendo que depois de atingido o equilíbrio são obtidos. Aí ele dá valores da concentração de H+, da concentração de ClO2- e da concentração do ácido HClO2, que é o ácido cloroso. Então, ele pede para calcular o valor da constante de ionização. Então, primeiro a gente tem que montar a reação, tá, de ionização. Então, o ácido vai se transformar no íon H+, e tudo isso que vem depois do ácido vai ser o seu ânion, a parte negativa. Com isso, a gente já sabe montar a fórmula da constante ácida, que é produto dividido pelo reagente, sempre com um sinal de multiplicação aqui entre um íon e outro. Bom, aí é só pegar os valores no problema, tá? E inserir na fórmula. Então, o valor de H+ está aqui, ó, é 2 vezes 10 a menos 3. O valor de ClO2- está aqui, 2 vezes 10 a menos 3. E o valor de HClO2 é 4 vezes 10 a menos 4, que a gente vai colocar aqui. 4 dividido por 4 é a mesma coisa que 1. E aqui, quando a gente divide, né, a base 10, tá? É só diminuir os expoentes. 6 menos 4, 2. Então, o valor da constante ácida é 10 elevado a menos 2, tá? Grau de ionização é a relação entre o número de mols ionizado e o número total de mols do eletrólito. Então, alfa, lá, é a quantidade de matéria ionizada dividido pela quantidade de matéria inicial. Lei da diluição de Ostwald. Nós temos a constante de ionização, que é igual a alfa ao quadrado vezes a concentração molar. Tá aqui, ó, cada letra, tá, tem o seu significado. O grau de ionização é sempre trabalhado em porcentagem, mas quando a gente for calcular o grau de ionização dentro do problema, tem que tirar da porcentagem, como a gente vai ver no próximo exemplo. Então, a gente tem aqui, ó, no exemplo, que é uma questão do ITA, né?
Uma solução aquosa, 0,100 mol por litro de um ácido monocarboxílico a 25 graus Celsius. O ácido está 3,7% ionizado. Após o equilíbrio ter sido atingido, determine a constante de ionização desse ácido nessa temperatura. Então, eu tenho aqui a concentração molar. A gente corta esses dois últimos zeros aqui para facilitar a matemática. O alfa é 3,7%, para a gente tirar da porcentagem, divide por 100, fica 0,037. E aplicando na fórmula, a gente tem aqui 0,1 do M, 0,037, que é o quadrado. Aí, fazendo o cálculo, a gente vai passar depois isso lá no final para a notação científica. Ou então a gente poderia já vir trabalhando com a notação científica. Lembrando que, para passar para a notação científica, eu peguei o valor aproximado para não ficar quebrado, né? Então, 1,4, a gente anda com a vírgula, 1, 2, 3, 4 vezes. Então, 1,4 vezes 10 a menos 4. Efeito do íon comum. É o deslocamento de um equilíbrio iônico devido à adição de um íon envolvido nesse equilíbrio. Então, eu tenho uma reação entre o cromato, tá, com o íon H+, se transformando no íon de cromato e água. O íon cromato é amarelo e o dicromato é laranja. Então, olha o que acontece quando a gente adiciona HCl. O HCl, como é uma substância ácida, né, ele vai se ionizar, tá, formando o cátion H+. Isso provoca um aumento da concentração desse íon. A cor mudará para laranja. Lembra que nós vimos em deslocamento de equilíbrio? Aqui a gente usa o princípio de Le Chatelier também, que é de deslocamento de equilíbrio. Se eu aumento a concentração de H+, o equilíbrio é deslocado sempre no sentido contrário. Por isso que vai no sentido da cor laranja, né? O equilíbrio será deslocado para a direita, até consumir o excesso adicionado. Olha que eu coloquei a reação de ionização aqui do ácido. Ele se transforma em H+, e a gente observa, que H+ é o íon comum, tá? Presente no sistema. A gente pode ter também o efeito do íon não comum. Então, é possível perturbar um equilíbrio iônico mesmo sem adicionar um íon que já faça parte dele. O caso mais usual ocorre quando se adiciona uma base a uma solução ácida ou vice-versa. Então, ácido, tá? Uma reação de ionização, e da base a reação de dissociação. Pegando o mesmo exemplo que a gente tinha do cromato e do dicromato, né? Quando a gente adiciona a base, por exemplo, hidróxido de sódio, vai haver uma dissociação, né? Formando íons OH-. Esse íon OH-, ele vai consumir os íons H+, e a cor mudará para o amarelo. Agora vai ser deslocado nesse sentido, tá? O equilíbrio, então, é deslocado para a esquerda a fim de repor a quantidade removida do íon H+. Como o íon hidroxila, né, ele não aparece aqui nessa reação, então a gente diz que o íon hidroxila é o íon não comum ao equilíbrio.